Olá, meu nome é Larissa Brown e hoje eu vim aqui contar para vocês o meu testemunho de conversão do protestantismo ao catolicismo. E não tem como eu iniciar essa história sem começar lá pela minha infância. A família em que eu nasci não era uma família católica praticante, mas eles tinham o hábito de batizar as crianças que nasciam para que elas não ficassem pagãs, como se diz, né? Então, quando eu nasci, eu fui batizada na Igreja Católica e cresci ali ao longo da minha infância sem ir na missa, sem ter nada desse tipo. A minha mãe, inclusive, acreditava em muitas coisas, né? Se alguém convidasse para ir em alguma religião, ela iria. Não tinha nada contra religião alguma e também não tinha a dela, sabe? Era algo bem livre, assim. Quando eu tinha por volta dos meus 9 anos, eu fiz a minha primeira Eucaristia, porque todos os meus colegas fizeram, enfim, e a minha mãe acabou me colocando também. A paróquia era bem perto da nossa casa, então a minha mãe me inscreveu, né, na primeira Eucaristia e eu fiz. Quando chegou na idade de fazer a crisma, eu não fiz, porque eu fui no primeiro dia e eu não quis voltar, porque eu era muito risonha na época e eu me lembro que eu só consegui rir durante todo o período que eu fiquei lá e eu fiquei com vergonha de voltar depois e a minha mãe também não me forçou a voltar. Então eu não fiz o crisma. Quando eu tinha por volta dos 17 anos, eu conheci o meu marido e ele me pediu em casamento. Nós casamos na Igreja Católica. A família do meu marido era mais praticante do que a minha. Então ele já cresceu indo na missa, coisa que comigo não ocorreu. Mas nós casamos na Igreja Católica por cultura. Nós realmente não tínhamos muito conhecimento. Enfim, era bonito, né? Todo mundo casava na Igreja Católica, então por que não? Então nós casamos em novembro de 2014 e fomos vivendo a vida normal, trabalhando, enfim. Nunca indo na missa, nunca indo em igreja alguma, nem procurando Deus em casa, nada. Mas no ano de 2016 eu descobri um tumor. E esse tumor mexeu com nós, porque nós estávamos tentando engravidar. E a princípio nós achávamos que era uma gravidez. E não era, era um tumor no ovário. E esse tumor fez com que eu perdesse um ovário. E aí nós ficamos com ainda mais medo de não conseguir ter filhos. E nesse período em que eu estava para me operar e que eu fiz a cirurgia, eu comecei a buscar muito a Bíblia. Comecei a ler ela de capa a capa. Realmente eu li toda a Bíblia nesse período, um período bem curto de tempo, mas eu sentia que eu precisava buscar Deus em algum lugar e eu não sabia como. Então, na minha cabeça, era através da Bíblia que eu ia conseguir. E na época, um tio meu comentou comigo que a gente deveria adorar somente a Deus e que a Bíblia falava muito claramente sobre a idolatria, sobre a adoração de falsos deuses e imagens. E eu naquele momento ali de fragilidade pensei, vou me desfazer de tudo que eu tenho que seja ligado à fé católica. Então eu me desfiz de tudo que tivesse imagem de Nossa Senhora, enfim, não tinha muitas coisas, mas até mesmo superstições, sabe? Espada de São Jorge, essas coisas. Eu nunca fui muito de acreditar, mas eu me lembro que a minha sogra tinha trazido aqui para casa umas espadas de São Jorge, e ali eu pensei, não, eu tenho que buscar somente a Deus. Nada dessas coisas podem me proteger, e somente Deus pode. Então eu precisava me livrar de tudo aquilo. E foi quando eu me livrei dessas coisas que eu comecei a ler a Bíblia mais e mais e mais e confirmar tudo que meu tio tinha me dito, porque eu li muito a Bíblia e compreendi errado, né? Mas compreendi ali a questão da idolatria, achando que eu estava praticando a idolatria, e eu não estava, né? Mas me desfiz de tudo isso, me aproximei muito de Deus. Naquela época me operei e assim, deu tudo certo. Consegui engravidar do nosso filho 8 meses depois, tendo um ovário só. E a vida voltou ao normal, né? Tinha ido em 2 cultos protestantes, porque na missa a gente não ia mesmo, e por conta de eu ter largado essas idolatrias, né, eu acabei indo em um culto e outro, e a vida voltou ao normal. Só que de tempos em tempos eu tinha crise de ansiedade. E isso durou de 2015
até 2019. Volta e meia eu tinha alguma crise de ansiedade. Em 2019, eu tava com as crises muito fortes mesmo. Assim, todos os dias eu tinha crise de ansiedade várias vezes ao dia. E eu já tinha meu filho com 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tava emagrecendo muito também, eu tava muito magra, inventei de virar vegana na época. E eu acho que foram muitas coisas na minha cabeça. E eu me lembro, assim, que a única saída que eu achei foi buscar Deus novamente, né? Porque ele já tinha me livrado de uma, então eu precisava dele pra ele me livrar da ansiedade. Só que foi aí que eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu não li ela de capa a capa, eu comecei a ler pelo Evangelho novamente. E foi quando eu conheci Jesus. Porque até então, na primeira vez, eu não tinha conhecido Jesus ainda. Só que nessa vez foi diferente, Eu sentia muito, assim, Deus falar no meu coração, eu sentia muita paz, eu sentia que eu queria uma transformação de vida, eu sentia que as coisas que eu fazia já eram erradas e que eu precisava mudar as minhas atitudes. E aquilo ali começou a me fazer um bem muito grande, eu comecei a melhorar as minhas crises. Quando eu sentia que eu ia ter alguma crise, eu pegava a Bíblia e lia, eu conversava com Jesus e tudo passava. E aí que eu senti uma necessidade de começar a frequentar uma igreja. E foi nesse momento em que eu me tornei protestante. Eu já não conseguia pensar no fato de ser de qualquer outra religião, a não ser a religião evangélica, né? Que eu me denominava evangélica, enfim, protestante. Então eu passei o ano de 2019 até o ano de 2023 peregrinando nas igrejas. Desde 2019 eu não tenho mais crise de ansiedade, graças a Deus me sinto curada disso. Mas, enfim, passei ali peregrinando por várias igrejas de 2019 até 2023. E toda vez que eu decidia me batizar e que o meu marido também ia se batizar comigo, alguma coisa acontecia e eu não conseguia me batizar. Sempre assim. E a última vez foi o meu sogro, que estava doente. A gente estava com a data do batismo certinha, em outubro de 2023. Tava tudo certo. E não deu. A gente achou melhor não se batizar naquela época, meu sogro estava internado na UTI e a gente optou por se batizar quando ele saísse, porque a gente também tinha na cabeça, assim, uma ideia de converter o meu sogro e a minha sogra, porque para nós eles eram muito idólatras, né? Eles ainda tinham imagens de Nossa Senhora, então eles precisavam muito se converter e conhecer Jesus. Então nós adiamos novamente o nosso batismo para esperar, né, aquela fase ali da doença do meu sogro passar, para que eles também pudessem se batizar, ou pelo menos ver nós nos batizando. E bem nesse período, em outubro de 2023, quando eu realmente tinha encontrado a igreja que eu queria pertencer, era um local assim que eu tava amando muito, que me fazia muito bem, né? Um pouquinho que a televisão ligou sozinha. Acho que eu sentei em cima do controle. E logo naquele momento em que eu encontrei uma igreja que me fazia bem, que era do jeitinho que eu queria, né? Moldada aos meus padrões, uma voz falou comigo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava na minha cozinha, passei ao lado do micro-ondas. É uma porta que eu tenho. Enfim, passei do lado do micro-ondas. E uma voz falou: estuda sobre a história da igreja. E eu na hora fiquei assim, oi? Aí novamente, estuda sobre a história da igreja. Era uma voz muito imponente. E na hora eu senti que era Deus, assim, e eu falei: pra quê? E novamente, estuda sobre a história da igreja. Bem assim, sabe? Tipo, não tinha conversinha, foram 3 vezes essa mesma frase. E eu falei, ok, vou estudar sobre a história da igreja para converter ainda mais pessoas ao protestantismo, né? Mais pessoas vão ser evangélicas, vou evangelizar, vou tornar muitos católicos evangélicos. E foi assim que eu fiz. Só que essa voz, gente, ela foi tão imponente na minha vida que eu precisei estudar sobre a história da igreja muito rápido, assim. Eu senti que era Deus me chamando para estudar sobre a história da igreja. E ali eu pensei, é um ministério, né? Pra mim, eu preciso, porque, nossa, talvez é um chamado realmente para conhecer ainda mais a fé e converter mais pessoas. Gente,
Aí a minha vida virou um negócio, virou de cabeça pra baixo. E foi ali que eu vi tudo desmoronando. Eu acho que eu criei altas expectativas na minha cabeça. E a verdade é que Deus estava me chamando ao catolicismo. E foi uma fase bem desafiadora, porque eu tive que lutar contra as minhas vontades, porque eu não queria deixar de ser evangélica. Imagina, a missa era muito entediante, né? Só que eu comecei a me apaixonar pela história da igreja. Eu comecei a ver o quão lindo era a história dos primeiros cristãos que foram perseguidos e martirizados por amor a Cristo. Eu comecei a descobrir a história dos santos e perceber que eles não eram objetos a quem eu ia idolatrar, mas sim pessoas a quem eu iria me espelhar. Pessoas que viveram por amor a Cristo, morreram por Ele e que estavam ali como uma lembrança viva para que eu seguisse o mesmo. Enfim, foram... Eu não me lembro agora assim de cabeça, porque eu deixei muito tempo passar para gravar esse vídeo. Mas já cheguei a dar um testemunho também no canal do professor Eduardo Faria, que foi um testemunho mais recente, daí mais perto da época da minha conversão. Mas enfim, tô gravando esse vídeo mais de 2 anos depois da minha conversão, né? Então eu, de primeira, comecei a ver muitos vídeos de protestantes que viraram católicos. E aquilo ali começou a fazer muito sentido e aumentar ainda mais a minha vontade, né? Estudei ali sobre a história da igreja, descobri que a igreja primitiva, ela era católica. E como assim? Eu estudei sobre Lutero, sobre o protestantismo e descobri que eu era protestante. E aí eu disse, gente, o que é isso? O que eu estou vivendo? E aí eu vi muitas indicações de livros e o mais disparado, assim, era Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. E eu li aquele livro, gente, de um dia pro outro, assim, foi muito rápida a minha leitura, porque realmente é uma leitura muito instigante. Como eu estava descobrindo muitas coisas novas e eu estava vendo muita verdade naquilo, eu precisava devorar. E, de fato, terminei aquele livro, assim, com vontade de me tornar católica, mas percebi que ainda tinha alguns pontos que eu deveria estudar, né? Porque não era só virar católica, né? Virar católica trazia junto um peso muito grande, uma cruz muito grande. Eu teria que me tornar aberta à vida. E eu já tinha 2 filhos. E por mim, eu teria encerrado a fábrica ali, como se diz, né? E eu teria que me confessar, eu teria que viver me humilhando. Não era mais só pedir perdão para Deus em casa, eu precisava realmente de um sacerdote para me confessar. Então, assim, era tanta humilhação que eu tinha que passar que eu pensava assim, gente, eu preciso ver, porque assim, lá onde eu tô, tá muito bom pra mim, tá muito confortável, tá muito legal, tem as músicas que eu gosto, tem tudo que eu gosto, não tem problema nenhum com pastor, com pessoas, com nada, tá tudo maravilhoso. Eu vou lá e volto cheia pra casa, né, transbordando de alegria. Só que, gente, não tem como desver o que eu vi. E eu fui, então, estudar sobre a Santa Missa. Eu li o Banquete do Cordeiro também do Scott Hahn. E ali eu descobri a Eucaristia. Naquele momento não teve volta. Eu disse, como assim? Como assim eu estou num lugar onde a Santa Ceia não é de verdade? Eu quero ir para onde tem o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo. E ali eu tive que colocar numa balança a igreja que eu gostava muito, que estava adequada às minhas vontades, que me satisfazia, que me fazia muito bem, ou a igreja católica, que não tinha nada mais, nada menos para me oferecer do que Jesus. Então, gente, eu tive que ficar com isso. Óbvio que eu tinha que ficar com isso. Porque isso aqui é tudo, isso aqui é a centralidade da fé. Quando eu terminei aquele livro ali do Banquete do Cordeiro, já havia terminado o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, já tinha certeza que eu era católica, precisava estudar sobre a abertura à vida, porque era outro tema ali que eu precisava fazer com que o meu marido entendesse para que nós pudéssemos viver ali num matrimônio saudável, né?
E estudei sobre abertura à vida, li então o livro da Kimberly Han, que é a esposa do Scott Han, e me apaixonei no livro, compreendi tudo a respeito da abertura à vida. E de fato eu percebi que eu precisava ser aberta à vida, que não era sobre a minha vontade, mas sobre a vontade de Deus. Eu não me lembro exatamente, mas assim, os meus estudos, vamos supor assim, foi de uma semana. Foi muito rápido, gente. Eu realmente, assim, eu não parava de olhar vídeos no YouTube. Tudo que eu ia fazer, eu ia limpar a casa, eu ia dormir, eu botava sempre um fone no ouvido, eu tava sempre escutando, eu tava sempre lendo. Foi muito intenso. Às vezes eu passava a madrugada estudando sobre aquele assunto e buscando e vendo debates sobre aquele assunto. E eu realmente, assim, os livros também me fizeram ter uma compreensão muito grande do que eu queria. E eu precisava contar pro meu marido que agora, aquela fanática da igreja evangélica gostaria de se tornar católica. Aquela mulher que falava tão mal dos católicos, que queria converter católicos, queria se tornar católica agora. E como que eu ia fazer pro meu marido compreender isso? Então eu me lembro que ele chegou em casa do trabalho por volta das 5h15 da tarde, e eu tava na mesa e eu falei pra ele, eu tenho uma coisa pra te contar. Adivinha? E de primeira ele falou, tá grávida? Porque por ele a gente já tinha uns 10 filhos. E aí eu disse, não tô grávida, é outra coisa. Até gostaria que fosse gravidez, porque o assunto era sério. E aí ele disse, não sei, o que é? Eu disse, adivinha. Daí ele tentou adivinhar, enfim. E aí eu me lembro que eu falei pra ele, eu quero virar católica. Eu falei meio chorando assim, né? Eu quero virar católica. Eu estudei nos últimos dias, eu tava tão focada estudando e eu descobri que o catolicismo é a verdade, é a verdadeira igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero. Quero que nós sejamos uma família católica. Eu quero ir na missa todo final de semana, eu quero me confessar, eu quero rezar o terço em família, eu quero comungar do corpo de Cristo, eu quero simplesmente ser católica. E eu me lembro, assim, que ele ficou... Tipo, foi um baque, né, pra ele. Mas o meu marido, ele também nunca foi, assim, fanático. Ele ia muito por causa de mim, sabe? Então, pra ele foi fácil aceitar, porque ele já tinha... Ele teve uma criação mais na igreja católica. Então, pra ele era até meio estranho ir no protestantismo, né? Ir na igreja evangélica. Mas... pra ele era um local diferente, assim, de muito agito, muito barulho, né, muita gritaria. E a igreja católica não, né, um local de total respeito, enfim. E aí, gente, eu sei que eu falei pra ele, eu tô com muito medo, eu tô com medo do que as pessoas vão falar se a gente se tornar católico, eu não sei o que fazer, eu tô com uma angústia no peito porque eu quero me tornar católica. Amor, eu estudei, eu vi que é a verdade, eu descobri, falei pra ele, eu descobri que santo é uma pessoa que viveu pra Jesus e que se entregou por Jesus, e a gente pode usar eles pra nos espelharmos, né? E, enfim, comecei a falar pra ele que o terço não eram vãs repetições. Comecei a falar pra ele da Eucaristia. Eu falei, tu acredita que aquela hóstia é o corpo de Cristo? Tu acredita? Eu quero receber Cristo. Eu quero ter o sangue dele correndo em mim, correndo nas minhas veias. E ali ele concordou e ele só falou assim, tu não tem que te preocupar com o que os outros dizem, com o que os outros pensam. Tu só tem que te preocupar comigo e eu te apoio. Ai, gente, sério. Ali eu já tinha virado católica, ali eu já fiquei feliz, já marquei a nossa confissão. Até que a gente conseguiu se confessar em fevereiro de 2024. Eu tirei o meu DIU, que eu utilizava DIU. Nos tornamos abertos à vida. Depois da nossa conversão, eu já estou grávida pela segunda vez, então nós somos pais de 4. Estou grávida no momento. Então, logo que eu tirei meu DIU, eu engravidei do nosso fruto da abertura à vida, a Maitê, que ela tem 1 ano e 3 meses hoje, e tô grávida novamente agora. Estamos recebendo todos os filhos que Deus nos confiar. E, gente, é basicamente isso, né? Viu? Até os pássaros se alegram. Não sei, assim, o que eu poderia falar mais. Posso trazer um outro vídeo, assim, mais completo sobre
como que eu percebi, né, a questão da Eucaristia, que aquilo ali era verdade, como que eu aceitei os santos, enfim, posso trazer um vídeo mais completo, mas por hora é isso, né, eu queria contar pra vocês aí do meu caminho, né, como protestante e hoje católica. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês a compreender, né, e a não julgar a fé alheia também. Me lembrei agora que uma das coisas que eu falei pra uma amiga minha, foi a única amiga assim que eu chamei, até fazia tempos que a gente não conversava, mas eu sabia que ela era católica, e eu chamei ela pra falar que eu estava estudando sobre o catolicismo. E eu me lembro que eu falei pra ela, olha, só tem uma coisa pra dizer, se eu não me tornar católica, tu pode ter certeza que eu vou defender muito os católicos de agora em diante. Porque se por acaso eu não me tornar católica, mas assim, tô quase católica, eu falei pra ela, é só se eu ver alguma coisa que realmente não dá. Mas se eu não me tornar católica, eu vou defender vocês por resto da minha vida. Eu nunca mais vou deixar ninguém falar que católico é idólatra, que católico adora imagem, que católico não sei o quê. Gente, nós também temos que saber diferenciar católicos praticantes dos católicos não praticantes. Então sim, vão ter católicos que têm superstições, né, que se denominam como católicos, mas na verdade não são, né, porque não conhecem nada da doutrina católica, não frequentam uma missa, né, só vão na missa do Natal, na missa da Páscoa e deu, né, no Domingo de Ramos. Mas tem católicos e católicos, né, e os praticantes são muito pouco vistos. E a maioria das pessoas que falam mal dos católicos não conhecem um católico praticante. Não teve ainda a oportunidade de conversar com um católico praticante e compreender o que se passa, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários, compartilhem esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like. Deixa comentário aí do que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.